Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast A Culpa é do Cartão, onde a gente fala sobre dinheiro de um jeito leve e sem enrolação. Eu sou Mauro Nogueira, explicador de finanças e seu anfitrião nessa jornada financeira. Este podcast tem um apoio do Gestor BC e produção da Bicho do Cerrado. Agora me responde, quantas vezes você olhou para sua conta bancária e pensou, ué, mas para onde foi o meu dinheiro? A verdade é que muitas vezes a gente nem percebe como nossas decisões financeiras são movidas mais pelas emoções do que pela razão. No nosso primeiro episódio, vamos mergulhar nesse tema com um livro que todo mundo deveria ler, Psicologia Financeira de Morgan Housel. Ao invés de te dar uma fórmula mágica para ficar rico, esse livro mostra como o nosso comportamento movido por nossas emoções influencia mais nossas finanças do que qualquer conhecimento técnico. Hoje vou narrar a introdução dessa obra que ensina por que acumular riqueza não é só sobre ganhar dinheiro, mas também sobre saber como lidar com ele. Então pega seu café, ajeita os fones e bora entender por que às vezes lidar com dinheiro parece simples, mas não é fácil. Introdução: o maior espetáculo da Terra. Durante a faculdade, trabalhei como manobrista em um hotel chique de Los Angeles. Um hóspede recorrente era um executivo da área de tecnologia. Ele era um gênio, que aos 20 anos projetara e patenteara um componente essencial em roteadores Wi-Fi. Fundara e vendera várias empresas. Era extremamente bem-sucedido. Além disso, ele tinha um relacionamento com o dinheiro que eu descreveria como um misto de insegurança e inconsequência infantil. O homem sempre andava com um maço enorme de notas de $100, que exibia para todos que queriam ver e para muitos que não queriam. Quando estava bêbado, quase sempre se gabava de sua riqueza em alto e bom som, para todo mundo ouvir, e a troco de nada. Certo dia, ele entregou milhares de dólares em espécie a um dos meus colegas manobristas e disse: vá na joalheria que tem aqui perto e compre umas moedas de ouro de $1.000. Após uma hora, com as moedas em mãos, o executivo de tecnologia e seus amigos foram até um cais com vista para o Oceano Pacífico. Começaram então a jogar as moedas no mar, fazendo-as quicar como se fossem pedrinhas, gargalhando enquanto discutiam sobre quem conseguiria fazer as moedas chegarem mais longe, só por diversão. Alguns dias depois, ele quebrou uma luminária no restaurante do hotel. O gerente disse ao executivo que era uma luminária de $500 e que ele deveria arcar com prejuízo. Você quer $500? Perguntou o homem incrédulo, enquanto tirava notas do bolso e entregava ao gerente. Aqui tem $5.000. Agora saia da minha frente e nunca mais me insulte assim de novo. Você deve estar se perguntando por quanto tempo é possível manter esse tipo de comportamento. E a resposta é: bem pouco. Alguns anos depois, descobri que o executivo tinha perdido tudo. A premissa desse livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é uma coisa difícil de ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. O oposto também é verdade. Pessoas comuns sem nenhuma educação financeira são capazes de conquistar riqueza desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais que não são relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. Meu verbete preferido da Wikipédia começa assim: Ronald James Bridge foi um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. Ronald Read
nasceu na zona rural de Vermont. Foi a primeira pessoa de sua família a concluir o ensino médio, e o fato de que ele precisava pegar carona todos os dias para chegar à escola torna a coisa toda ainda mais impressionante. Para quem conhecia Ronald Read, não havia muito mais a ser dito. Sua vida era realmente tão discreta quanto parece. Read passou 25 anos consertando carros em um posto de gasolina e 17 anos varrendo o chão em uma filial da JCPenney, uma rede de loja de departamentos. Aos 38 anos, comprou casa de 2 quartos por $12.000 e viveu nela pelo resto da vida. Ficou viúvo aos 50 anos e não voltou a se casar. Um amigo contou que o principal hobby de Read era cortar lenha. Read morreu em 2014 aos 92 anos. Foi quando o humilde faxineiro da zona rural ganhou as manchetes do mundo todo. Ao todo, 2.813.503 americanos morreram em 2014. Menos de 4 mil tinham um patrimônio líquido de mais de $8 milhões quando faleceram. Ronald Read era um deles. No testamento, o ex-faxineiro deixou $2 milhões para os enteados e mais de 6 milhões para o hospital e para a biblioteca da cidade. Todos que conheciam Read ficaram perplexos. Onde ele tinha conseguido tanto dinheiro? No final das contas, não havia nenhuma história secreta. Nada de bilhete de loteria ou herança. Read guardou o pouco que podia e investiu em ações blue chips, ou seja, ações de primeira linha. Em seguida, passou décadas esperando aquele pequeno investimento inicial render e alcançar $8 milhões. Simples assim, de faxineiro a filantropo. Poucos meses antes da morte de Ronald Read, um homem de nome Richard também chamara a atenção dos jornais. Richard Fuscone era tudo que Ronald Read não era. Fuscone, um executivo de banco formado em Harvard e com pós-graduação, teve uma carreira tão bem-sucedida no mercado financeiro que se aposentou aos 40 anos e se tornou filantropo. David Komatsky, ex-CEO da Merrill Lynch, elogiou o talento para os negócios, a capacidade de liderança e o bom senso e a integridade pessoal de Fuscone. A revista Crane, especializada em negócios, o incluiu em uma das suas listas de 40 empresários de sucesso com menos de 40 anos. Mais que isso, à semelhança do executivo de tecnologia que jogava moedas de ouro no mar, tudo veio abaixo. Em meados dos anos 2000, Fuscone fez um grande empréstimo para expandir uma mansão de mais de 1.500 metros quadrados em Greenwich, Connecticut, que tinha 11 banheiros, 2 elevadores, 2 piscinas e 7 garagens, e cujos custos de manutenção eram superiores a $90 mil por mês. Então veio a crise financeira de 2008. A crise afetou as finanças de quase todo mundo e aparentemente transformou o dinheiro de Fuscone em pó. Dívidas altas e ativos sem liquidez o levaram à falência. Neste momento, não tenho nenhuma fonte de renda, declarou ele a um juiz de falências em 2008. Primeiro, sua casa de Palm Beach foi executada. Em 2014, foi a vez da mansão de Greenwich. 5 meses antes de Ronald Read deixar sua fortuna para a caridade, a mansão de Richard Fuscone, onde os convidados se lembravam da emoção de jantar e dançar em um piso transparente sobre a piscina interna da casa, foi vendida em um leilão de execução hipotecária, por um valor 75% menor do que o da avaliação feita por uma seguradora. Ronald Read era paciente, Richard Fuscone ganancioso. Isso foi o suficiente para que a enorme diferença entre a formação e a experiência deles se tornassem irrelevante. A lição aqui não é seja mais como Ronald e menos como Richard, embora esse não seja um conselho ruim. O que é fascinante em relação a essas histórias
é o quanto elas são exclusivas do mercado financeiro. Em que outro setor, alguém sem diploma universitário, sem treinamento, sem formação, sem experiência formal e sem conexões, supera enormemente alguém com a melhor educação, o melhor treinamento e as melhores conexões? Não consigo pensar em nenhum. É impossível imaginar uma história na qual Ronald Read fez um transplante de coração melhor do que um cirurgião que estudou em Harvard, ou na qual ele projeta um arranha-céu melhor do que arquitetos com diplomas de excelentes instituições. Ninguém nunca vai ouvir a história de um faxineiro que superou os melhores engenheiros nucleares do mundo. Mas histórias assim acontecem no setor financeiro. O fato de que Ronald Read e Richard Fusconi possam coexistir tem duas explicações possíveis. Uma diz que os resultados financeiros são orientados pela sorte, independentemente de inteligência e esforço. Isso é verdade até certo ponto. E este livro vai tratar do assunto com maior profundidade. A outra, que acredito ser mais comum, diz que o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica. É uma habilidade pessoal, na qual o seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento. Eu chamo essa habilidade pessoal de psicologia financeira. O objetivo deste livro é contar pequenos casos para convencer você de que habilidades pessoais são mais importantes do que o lado técnico do capital. Vou fazer isso de forma a ajudar todo mundo, desde os mais semelhantes a Read até aqueles que se parecem mais com Fusconi, a tomar decisões financeiras melhores. Eu descobri que as habilidades pessoais são muito subestimadas. A educação financeira é ensinada, em grande parte, como um campo puramente matemático. Você preenche os dados em uma fórmula, essa fórmula lhe diz o que fazer e presume-se que você simplesmente vai seguir a sugestão dela. Isso acontece nas finanças pessoais quando nos dizem que é preciso guardar 10% do salário e ter um fundo de emergência equivalente a 6 meses de despesas. Isso acontece no ramo de investimentos, no qual sabemos as correlações históricas exatas entre as taxas de juros e o valor de uma empresa. E acontece no mundo corporativo, no qual CFOs são capazes de medir o custo preciso do capital. Não é que essas coisas sejam ruins ou estejam erradas. O problema é que saber o que precisa ser feito não tem relação alguma com o que acontece dentro da sua cabeça quando você tenta fazer a coisa em si. Se você gostou do que ouviu até aqui, já se prepara porque vem muita coisa boa por aí. Vamos falar sobre o impacto da sorte e do risco, a diferença entre ganhar dinheiro e manter riqueza, a importância da frugalidade e muito mais. E é claro, se quiser aprofundar ainda mais seus conhecimentos, eu recomendo que você adquira o livro Psicologia Financeira de Morgan Housel. Ele é uma leitura essencial para quem quer entender melhor sua relação com o dinheiro e tomar decisões mais inteligentes. Então não perde os próximos episódios. Até lá e pense bem antes de passar o cartão.